23 de novembro de 2008, entrevista com Carlos Fayal, feito pela Janaína e pelo Júlio. Então a gente vai começar a conversar com a pergunta que a gente faz para todo mundo, que é onde você nasceu, quando você nasceu, como era a sua família, quantos irmãos você tem, qual que foi a sua formação escolar, religiosa, profissional, a sua e dos seus pais, da sua família, né? Uhum. Bom, nasci em 10 de julho de 48, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e fui criado aqui também, em Copacabana, basicamente. Tenho 2 irmãos, eu sou mais velho, é uma escadinha, né? Tem o Jorge Wilson, ou Charles Júnior e o Jorge Wilson, né? E meu pai é cirurgião dentista, né? E a minha mãe era do lar, né? Como chamava antigamente, né? E tive uma infância assim bem normal aqui para a época, né? De classe média alta e tal. E sempre convivi desde pequeno com 2 realidades, né? Uma realidade aqui, de Copacabana, e uma realidade também um pouco de interior, porque meu avô tinha um sítio que nós temos até hoje ali em Itaipava, né? E da época tinha aquelas férias grandes e 3 meses no verão, 1 mês de inverno, eram 4 meses, sempre que podia o pai subia com a gente no fim de semana, a mãe ficava, aquela coisa toda feriado. Então, sempre tive essas 2 realidades, a realidade bem de cidade, né, onde estudava aqui, e a realidade de lá. Aqui estudei desde o início, quer dizer, eu entrei no Guido Fongalã, mas saí logo, fui para o Malé Soares ainda no primário, lá no Colégio Malé Soares, onde eu fiz foi até terminei, né, na época era o 3º científico, e depois fiz um cursinho vestibular. Agora, só para caracterizar um pouco essa situação da formação, então eu acho que foi muito importante essas 2 realidades, porque aqui no Rio, naquela época, você tinha uma coisa muito interessante para a formação, porque você tinha uma relação, pelo menos nós ali, quer dizer, a gente morava ali na Galeria Menescal, né? Tinha muitos amigos, a gente fazia quase porta aberta ali entre o pessoal, o vizinho que se tornava amigo. E dentro dessa amizade também você tinha o filho do porteiro, né? O pessoal mais pobre e tal. Havia uma relação de amizade com diversas classes sociais, né? Estou falando isso porque é bem diferente hoje, né? E a mesma coisa lá no sítio, né? Principalmente lá, que você convivia muito ali com o pessoal que era caseiro, que trabalhava lá na área, jogava bola junto e tal. Então isso dava uma relação interessante, né? De você saber das realidades das pessoas, das diferenças sociais, das dificuldades e tal. Acho que isso foi importante para criar uma consciência futura, né? E já numa outra fase, falando um pouco da família. Então, a família sempre teve uma característica política importante, principalmente meu avô paterno, né, que é o vô Lira, né, e ele sempre foi muito ligado às lutas nacionalistas, né, o pessoal militar, ele era do Pará, né, tinha um grupo de generais que lutava pelas ferrovias e tal, eu sempre ouvia assim, essas conversas ali. E ele acabou que ele foi do PTN, ele acabou sendo um diretor aqui, presidente do diretório aqui no PTN, e eu me lembro que ele, num determinado momento, o PTN lançou o Jânio Quadros para presidente da República. Quem lançou o Jânio, originalmente, foi o PTN.